Meus queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia? Faça a gentileza, me mostre a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no 24º livro. Enquanto eu faço aqui as minhas considerações, 24º livro da Bíblia, capítulo 1, livro de Jeremias. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, diante de tantos príncipes e exímios pregadores dessa nação e também desse estado. Aprove Deus nos fazer regressar a essa casa de oração. E é por isso que toda honra, toda glória e todo louvor seja para Ele. Eu quero registrar a minha gratidão ainda pelo convite formulado pela pessoa do pastor Júnior, por todos os coordenadores desse trabalho, pastor Adriano, pastor Rodrigo, teve a grata virtude de nos conduzir a essa cidade para estar aqui nessa noite sendo o garçom de Deus. Deus abençoe o pastor Silas. Sua ausência é expressiva, mas a demanda de compromisso impossibilita estar nessa noite. Mas aí está o pastor amado. Deus abençoe o senhor. Pastor Juarez, saudando o pastor Juarez. Eu salvo todos os pastores que estão na minha retaguarda. Irmãos, eu já senti a presença de Jesus aqui. Eu quero felicitar os jovens e parabenizar pelo tema escolhido. Lucas, capítulo 14, nos versículos seguintes. O texto começa Jesus num dia de sábado, sendo convidado para ir à casa de um fariseu para um almoço de requinte. E na casa do fariseu Jesus é testado, porque os fariseus olham para Jesus e dizem assim: é lícito orar no dia de sábado? E na casa tinha um hidrópico. Hidrópico é uma pessoa que retém líquido, tudo que come, tudo que ele ingere, vira água no corpo, então ele incha. Jesus chamou ele e disse assim: seja curado, e já deixou todo mundo escandalizado. E o texto vai tendo o seu desfecho. Lucas, por ele não ser um discípulo discipulado pelos discípulos de Jesus, Lucas, por ser um discipulado e orientado por Pedro, ou para melhor, por Paulo, ele também toma muito conselho com Pedro, mas é Paulo que encabeça a chamada na vida de Lucas, porque Paulo, quando estava nos últimos dias, ele tem uma dificuldade. Paulo começa a escrever com letras grandes, então há uma probabilidade que Paulo estava com um problema nas vistas. E a família de Paulo contrata Lucas, por ele ser um médico, e diz assim: Lucas, eu quero que você acompanhe Paulo nas viagens missionárias, para se certificar se a enfermidade que Paulo traz sobre o seu corpo não vai se avolumar. Um dia Paulo está pregando, ele prega tanto, literalmente, que passa da meia-noite. E tem um jovem que está na janela, por nome Eutico. E aí está o problema, porque janela não foi lugar de crente ficar. Lugar de crente ficar é na porta, ficou na janela, vai dar problema. E Paulo prega tanto que o moço cochila e cai. Quando cai, quebra o pescoço e vem a óbito. Lucas, por ser médico, atesta o óbito assim: Paulo está morto. Aí Paulo ora e o moço ressuscita. Aí Lucas é impactado com aquilo ali, diz assim: mas que negócio é esse? Eu sou médico, diz que está morto, tu ora e ele ressuscita.
Então eu quero saber que graça é essa que faz até morto ressuscitar. Aí Paulo tem que explicar que esta graça não vem de homens. Esta graça, ela vem de Deus. Lucas abre o coração e começa a escrever agora, na Antioquia da Síria, o Evangelho e todos os fatos no ministério de Jesus. Aí no capítulo 14, que foi o tema que vocês escolheram, versículo 15 a seguir, faz menção de uma grande ceia, de um convite. O servo, ele leva os convites e um judeu, ele encontra um campo e depois diz assim: não posso ir porque eu vou ter que averiguar, vou ter que ver o campo. Só que dentro da cultura judaica, um judeu nunca comprava nada sem antes certificar que estava comprando. E depois do convite é lançado um homem que compra os bois e diz assim: eu não posso atender o convite porque eu tenho que experimentar as juntas de boi. Mas uma vez aqui, sobressai aquilo que é excelente, porque judeu também não compra boi para depois experimentar, experimenta antes para depois fechar o negócio. E depois o convite é lançado para um moço que contraiu matrimônio e diz assim: eu não posso ir porque eu casei. E bem verdade, um casamento, um moço e uma moça, quando se casa em Israel, dentro da cultura judaica, tem que dar festa 7 dias, ou seja, a recepção, o banquete tem que ser 7 dias, comendo e bebendo. Já imaginou você dar de graça, alimentar pessoas 7 dias de graça? Ainda bem que Jesus foi convidado para aquele dia. E quando chegou no terceiro dia, a Bíblia diz que já tinha acabado o vinho. E isso era algo vergonhoso, porque se numa festa de casamento o vinho se acaba, o casamento era passivo a ser anulado, porque os rumores iam ser esses: se o noivo não tem condições de dar comida e bebida durante 7 dias, não vai ter condições de sustentar a noiva. Então Jesus foi convidado e chegou no terceiro dia. Coisa boa ou festa boa é quando Jesus é convidado. E Jesus foi convidado para estar aqui nessa noite. Jesus chegou no casamento e disse assim: já que acabou o vinho, pega essas talhas aí, que eu vou fazer os milagres nas talhas. As talhas eram potes de pedra que cabiam 80 litros de água. As águas das talhas serviam para lavar as mãos, para purificação. Mas o vinho era colocado nos vasos por nome de metretas. Metretas eram vasos de madeira que colocavam o vinho. Então as metretas ou os vasos de madeira que colocavam o vinho cabia 40 litros de vinho. As talhas cabiam 80. Jesus pega a água que estava nas talhas e ele abençoa e acontece uma transformação. A água incolor, não tem cor, insípida, não tem sabor, inodora, não tem cheiro. Mas após a transformação, agora não é mais água, é vinho. Vinho tem cor, vinho tem sabor e vinho tem cheiro. Aí Jesus agora leva para o mestre de sala provar, o responsável pelo buffet. Quando o mestre de sala provou, ele ficou estupefatizado, assustado, e disse: quem mudou a regra aqui da minha festa? Primeiro veio o melhor vinho. Aonde estava esse vinho? Primeiro, tipo aqui de conversa para você entender, é o que Jesus vai fazer na sua vida hoje. Além de ser melhor, vai ser em dobro. Alguém pode até achar que não, mas Jesus te trouxe aqui para construir um ministério. Então é por isso que o tal não pode aceitar o convite, porque tinha acabado de casar. Aí está a expressão quantitativa. Aí o servo diz assim: olha, senhor, ninguém veio para a festa. E ele diz assim: então vá pelas vilas, vielas, falados, percorra as cidades, os becos, e traga pobre, cego, coxo e manco. Pobre, cego, coxo e manco. Os 4 estados de um crente quando está longe da graça e distante da glória. Ele é pobre, ele é manco, ele é coxo e ele é cego. Mas eu chamar que nesta noite aqui, o pobre vem a ser robustecido e reabastecido. O cego sai enxergando e contemplando a glória de Deus.
Senhor colocou a palavra em meu coração e eu quero ser fiel a esta palavra. Jeremias capítulo 24. Eu quero respeitar a frase dizendo: jovens, ou jovem, esteja atento ao chamado do Senhor. Então vamos falar um pouquinho de chamado. Louvado seja o Cordeiro de Deus. A partir de agora eu rogo as vossas orações e peço a todos, inclusive os nobres príncipes que estão aqui em minha reguarda, que enquanto eu estiver fazendo uso deste microfone, vocês estejam orando para que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque não tem pregador bom se Deus não usar, e não tem mensagem boa se Deus não der. A minha preocupação não é com aqueles que vieram sedentos para receber de Deus. A minha preocupação são concernente aquelas pessoas que mesmo dentro da casa de oração não conseguem sentir Deus dentro do lugar. Mas se você orar, Deus vai continuar falando. Então quem sabe você teve a sorte de sentar do lado de alguém que está desanimado. E aqui eu já libero uma palavra: o desânimo é algo que pega, e é uma das ferramentas que Satanás mais se utiliza, é o desânimo. Mas se você entrou aqui motivado e cônscio de que o Senhor é aquele que está no controle desta festa, você pode até de uma forma tímida começar dando glória a Deus. E glória a Deus é algo, aleluia, que faz com que o irmão que está do nosso lado desanimado perceba que o lugar que ele está é um lugar também de adoração. Então, já que toda ação gera uma reação, o seu glória a Deus vai motivá-lo a adorar. E quando eu falo de ação gerar reação, isso é algo tão enfático, porque toda ação humana gera também uma reação divina. A Bíblia diz: pedir ação humana, dar-se-vos-á reação divina. A Bíblia diz: clama a mim, ação humana, responder-te-ei, reação divina. A Bíblia diz: ajuntai vasos, tomai vasos emprestados e não poucos, ação humana, multiplicar o azeite, encher todos os vasos vazios, reação divina. Mostrar onde o machado caiu, ação humana. Pegar um galho de árvore e fazer o ferro flutuar, reação divina. Aleluia. Despertar o mestre dentro do barco, ação humana. Ele acordar, assumir a polpa, a canteia do barco, aquietar o vento, acalmar o mar e ter bonança, reação divina. O teu glória aqui gera uma ação humana, mas quando glória chega lá, gera uma reação divina. Quantos nessa noite vieram adorar? Levanta essa mão só para me dar um sinal. Capítulo 1, versículo de número 5. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: eu vou beber no tempo, vou trazer sua saudação hoje, uns 50 minutos, e amanhã pela manhã você vem e vamos falar sobre uma mensagem muito simples, e o tema é alejando os cavalos. Sobre amanhã, a gente prega amanhã de manhã e à noite. O versículo 5 diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Pois bem, amados, falar de Jeremias é algo muito desafiador,
porque Jeremias é um dos personagens da Bíblia que por muitas vezes o seu nome ele é mencionado. Inclusive, ele é mencionado quando estudamos acerca da história dos cativos de Judá. Mas todos nós sabemos que Jeremias, ele não nasce profeta. O projeto do pai de Jeremias não é que ele estude para ser um profeta. O que Jeremias quer quando crescer, ainda ele na sua tenra idade, ainda neófito, não é crescer e se tornar um profeta. Jeremias, ele tem uma história que vai se desencadeando aos poucos. E aqui nós vemos e entendemos que a chamada de Deus, ele é soberana. É por isso que quando Deus chama alguém, a chamada de Deus se torna maior do que a própria pessoa. Então, quando lemos o livro de Jeremias, no capítulo 1, o texto começa a se descortinar, dizendo que ele é filho de Uquias. E Uquias, ele foi um sumo sacerdote, e para falar a verdade, um sacerdote com muita expressividade. E Uquias, ele também era responsável pelas vestimentas do rei Josias. É claro que Jeremias, quando nasce, o rei Manassés ainda era vivo. Mas poucos anos depois, Manassés morre, e Josias, com 8 anos, começa a reinar. Mas é claro, com a ajuda de conselheiros, é Josias que promove uma reforma. É Uquias, o sacerdote, que acha o livro da lei. Ele acha o livro da lei, ele acha o livro de Deuteronômio, e de verdade começa agora uma reforma em Judá. Jeremias não tinha ainda uma influência profética. Conhecia uma profetisa por nome de Uda, porque Uda morava na parte baixa de Jerusalém, já que Jerusalém está dividida em duas partes: as partes baixas, que é onde moram as pessoas mais desfavorecidas e profetas, a parte alta, onde moram os reis e os mais nobres. Uda morava na parte baixa, mas Jeremias não era um profeta ainda. Jeremias estudava para ser sacerdote, porque o seu pai era sacerdote. Antes do seu pai, o seu avô também foi sacerdote. Ele mora numa cidade por nome de Anatote. Anatote até então era a cidade dos sacerdotes. Anatote, ela foi tomada, conquistada quando os hebreus entraram em Canaã e expulsaram os cananitas, e logo a tribo de Benjamim recebe o lugar onde os cananitas residiam, e esse lugar agora passa a ser chamado de Anatote. Isso está em Josué capítulo 21, versículo 18. Então morar em Anatote era algo de status, porque o lugar também refletia muito na chamada. Ninguém queria morar em Nazaré. Porventura pode ver uma coisa boa de lá, mas morar em Anatote era algo que traz status, porque a palavra Anatote quer dizer orações respondidas. Então, quando alguém perguntava: Jeremias, tu mora onde? Ele dizia assim: eu moro no lugar onde as orações são respondidas. Eu moro em Anatote. Anatote, a agricultura também privilegiava a oliva, ou seja, as azeitonas. Tinha muitos tipos de azeitonas. Também as videiras. Se tinha videira, tinha vinha. Se tinha vinha, tinha umas 4 coisas, porque 4 coisas compunham a vinha: primeiro o muro, depois a vala, depois o lagar e depois a torre. Então Jeremias sabia: eu moro num lugar que tem muitas vinhas, tem lagar, tem muro. Sabia também até diferenciar raposas de raposinhas, porque a raposa é um problema, mas a raposinha é um problema em dobro. Por isso Salomão diz assim: as raposinhas, o problema não é a raposa, o problema é a raposinha, porque ela cavava o pé do muro, pulava a vala, urinava, e o odor da urina não deixava os cães parejar onde estava. As raposinhas iam aos pés das videiras, mordiam as raízes e bagunçava com os cachos de uva. Jeremias sabia disso, mas dentro da cidade de Anatote também tinha trigo. Trigo era o pão dos nobres, mas também tinha cevada, o pão dos pobres. Mas
profeta, porque o sacerdote já tinha uma direção: acordava de manhã, manutenção do templo, depois sacrifício, depois tirar algum impuro do arraial, depois ir avaliar o leproso. O sacerdote já tinha uma via de regra, mas profeta não tinha nada de antemão que salientasse o que o profeta ia fazer ou dizer. Jeremias disse: eu vou ser sacerdote, mas uma coisa é o homem dizer o que vai ser, outra coisa é Deus apontar o dedo em vista e dizer assim: a minha chamada na tua vida é outra. Quantos acreditam que nessa noite aqui o Senhor vai construir chamadas? Quantos acreditam que nessa noite aqui é noite de Deus ressuscitar os profetas? Quantos acreditam que nessa noite aqui é noite de Deus fortalecer os fracos, levantar os caídos? Quantos acreditam que nessa noite aqui é noite de Deus desenterrar os talentos? Quantos acreditam que esta noite aqui é noite de Deus encher os vasos? Quantos acreditam que esta noite aqui é noite de Deus voltar a trazer de volta para a tua memória tudo que te traga esperança? Quantos acreditam que esta noite aqui é noite de Deus mostrar o que tem para você? Quantos acreditam que esta noite aqui é noite de Deus distribuir dons espirituais? Quantos acreditam que esta noite aqui é noite de Deus encher? Quantos acreditam que nesta noite aqui é noite do Espírito Santo forjar pessoas para um grande e forte ministério? Levanta a mão para o céu e adora o Cordeiro. Jeremias está aí no pote, ele vai crescendo, completa os seus 18 anos, ele já sabe como se faz uma oferta de libação, que era oferta líquida, leite e água, ou vinho. Tem 18 anos Jeremias, ele já sabe que é uma oferta pela culpa, uma oferta pelo pecado. Ele já sabe o que como fazer um holocausto, que era oferta queimava-se por inteiro, que representava a consagração pessoal. Jeremias já sabe o que é o éfode de um sacerdote, do que é um turbante na cabeça do sacerdote, o colete onde vai as pedras. Ele já sabia tudo isso. Mas um dia Deus começa a olhar para Judá, Deus começa a olhar para todo Israel, e Deus diz assim: eu estou precisando levantar um profeta. Os sacerdotes de Israel estavam de forma acomodados, a ponto de Jeremias 3:15, Deus dizer assim: eu vou dar a vocês pastores segundo o meu coração, que vos pastorei com conhecimento e inteligência. Mas até então está tudo quieto. Deus olha para Israel e o quadro espiritual desta nação é um quadro decadente, é um quadro onde o povo está em declínio moral e espiritual. Preste atenção. E Deus diz assim: eu preciso levantar um profeta urgente. Deus olha para Israel e vê que os cultos já estavam sendo estabelecidos agora a Baal, e agora a antropofagia estava sendo exercida, ou seja, sacrifícios humanos estavam acontecendo agora dentro de Israel. E Deus diz assim: eu preciso mudar as coisas, eu preciso ajustar, eu preciso revelar, eu preciso mostrar quem é que manda em Israel, eu preciso de um profeta. Aleluia. Deus olha para Jeremias um dia, aleluia, e Deus aparece ao próprio profeta Jeremias. Jeremias escuta a voz de Deus ecoar nos seus ouvidos, e é isso que lemos no versículo 4: veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Porque Deus tem que tratar Jeremias fazendo menção desta linguagem, ou porque a Bíblia usa esse escopo gramaticano, ou porque a Bíblia faz menção dessa linguística. Porque quando os sacerdotes tinham filhos, os filhos também tinham que ser as filhas
tem que dizer a verdade, e nem sempre dizer a verdade você vai conquistar amigos. Dizer a verdade muitas vezes é você desvencilhar pessoas que às vezes vai na sua casa não pelo que você é, mas só vai lá por aquilo que você tem. E o profeta que é profeta, ele escuta a voz de Deus. O profeta que é profeta tem poucas pessoas que batem no seu ombro. Jeremias não queria perder os prestígios de ter muitos amigos, muitos conhecidos, muitos colegas, mas é melhor ser amigo de Deus do que amigo dos homens. É melhor ser conhecido por Deus do que simplesmente ser conhecido por homens. Nessa noite aqui, Deus quer levantar profetas. Nessa noite aqui, Deus quer despertar jovens para ser referência nesse estado, nessa cidade, nessa nação. Nessa noite aqui, Deus quer purificar mancebos e construir uma chamada forte. Quantos acreditam? Adore a Jesus porque Ele está. Jeremias olha essa vocação, tenta se esquivar, e Deus diz assim: não adianta se esquivar, Jeremias. Eu vou adiante de ti, vou colocar minhas palavras na tua boca. Jeremias tenta de toda forma e jeito transferir uma responsabilidade, só que com Deus não dá para negociar. Com Deus, ou você aceita o chamado e obedece, ou Deus é começar a levantar outro. Com Deus não tem tipo de barganha. Não, com Deus ou você faz, ou você faz. Com Deus ou você aceita, ou você aceita, mas a obra dele vai ser realizada. Jeremias agora começa a receber a primeira visão. A primeira visão. Então, Jeremias, o que é que vês? Vejo uma vara de amendoeira. Ora, Jeremias também conhecia um pouco de botânica. Amendoeira, choquete, quer dizer amêndoas. Choquete também quer dizer vigilância. Amendoeira, as flores apareciam no final de janeiro, quando o inverno estava acabando, mas os frutos só apareciam no final de março, para começo de abril. Era a primeira árvore que se despontava na primavera. Jeremias vê a amendoeira. Deus fala: viste bem, eu venho para cumprir a minha palavra. Deus estava dizendo assim: Jeremias, quem está te chamando sou eu, quem se responsabiliza pela tua chamada sou eu. Eu vou te enviar e quando vier eu vou cuidar. Jeremias, quem está te chamando para ser profeta sou eu, Jeremias. Muitas vezes tememos o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão dizer, mas se Deus chamou, fica tranquilo. Se Deus chamou, dorme em paz. Se Deus chamou, acredita na chamada. Se Deus chamou, Ele cuida, Ele responsabiliza. Pastor, se faltar de manhã, Deus vai mandar à tarde. E se faltar tarde, Deus vai mandar à noite. E se alguém não gostar da mensagem, fique tranquilo. Se um dia você começar a pregar para agradar, Deus vai começar a te emudecer e as portas vai fechar. O profeta não pode pregar para agradar, ele tem que respeitar, ser ético, obedecer, ser moral. Mas muitas vezes o negócio com Deus é diferente. E Deus diz assim: Jeremias, eu quero você para profetizar. Vou te dar outra visão. Quer ver uma panela fervendo? Para que banda? Para a banda do norte. Panela da Santa Babilônia. O fervor, a ilha de Nabucodonosor. Banda do norte é a localidade. Jeremias começa a ficar assustado, porque o negócio era sério. Primeira profecia do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Jeremias chega na praça central agora e diz assim: agora assim diz o Senhor, o meu povo fez duas maldades. Primeira, me deixaram como manancial de águas vivas. Segunda, cavaram cisternas rotas que não contêm águas. Essa foi as duas maldades do povo. A primeira profecia de Jeremias é dizer que o povo estava cometendo maldades diante dos olhos de Deus. Jeremias agora perde um logo de cara um tantão de amigos. Já não tinha mais ninguém para bater nas costas do outrora sacerdote, mas agora levantado como profeta da parte de Deus. Pensa na profecia pesada. Jeremias é o único profeta que toda vez antes de profetizar chora. Ele chora primeiro para profetizar depois. Um profeta emotivo, um profeta conhecido como profeta das lágrimas. Jeremias é o único
que profetizou 40 anos da sua vida e só viu uma profecia da sua vida se cumprir. Toda essa alma do profeta, Jeremias está tão triste dentro de si mesmo, que ele está com medo de profetizar. O profeta que disse que Deus amava o povo e o povo agora abandonava Deus, o profeta se cala, ele entra agora num trauma espiritual. Presta atenção que toda chamada tem um preço. Deixe a sua Bíblia aberta agora no capítulo 15 do profeta Jeremias. Já vou terminar essa introdução. Abra sua Bíblia no capítulo 15 do profeta Jeremias. 15, versículo de número 18. 15, versículo de número 18. E você vai ver toda a mocidade, faça isso, por favor. Os obreiros aqui em Arrecorda também façam isso. Jeremias tinha profetizado no capítulo 2 e 13 que o povo tinha abandonado a Deus. Uma cisterna roda tinha sido cavada e criada. O povo tinha virado as costas para Deus. Jeremias entra agora no trauma espiritual. Jeremias está com medo da chamada. Jeremias quer abrir mão do chamado de Deus, quer se esquivar de novo, porque as pessoas estavam deixando o profeta de lado. Jeremias no capítulo 15, versículos agora 18. Jeremias diz: porque dura é a minha dor, contínua é a minha ferida dói tanto que não aceita mais cura, minha ferida não admite mais cura, é tu para mim, Senhor, como o ilusório ribeiro. Ora, o profeta que tinha dito que o povo tinha deixado Deus e cavado cisternas rotas, o profeta está dizendo agora que tem uma dor na sua alma, sua ferida agora é contínua. Ele disse que a ferida dele, pastor amado, não admite cura, ou seja, a minha ferida não tem como ninguém curar, e tu és para mim como ilusório ribeiro, como um ribeiro que não tem águas. É Jeremias que está dizendo isso agora para Deus. Não, Deus escuta Jeremias dizer isso, murmurar isso, proferir isso. O capítulo 16, Deus sentencia Jeremias. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, e Deus diz assim: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nesta cidade. Deus diz assim: você não vai casar agora, você não vai ter filhos também nessa cidade. O profeta mais uma vez escuta a voz de Deus. Jeremias fica com medo de novo. Outrora disse que a cura dele ninguém podia resolver, a ferida não admitia cura. Agora Deus fala com ele: se tu não vai casar. Escute aqui que eu estou correndo para resumir, que eu vou terminar a introdução daqui um pouco, vou terminar lá. Então, se você não casa, não toma mulher e não tem filho nesta cidade. Versículo de número agora 14 do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 14. Deixa a sua Bíblia aberta. 17, versículo 14. Veja que no 15, 18, Jeremias disse que a enfermidade dele era contínua e não aceitava a cura. Deus sentenciou no versículo 16, capítulo 16: tu não casa, nem tem filhos. Jeremias tem medo, se arrepende. 17, 14, olha o que Jeremias diz: cura-me, Senhor. Aleluia. Mas ele disse que a ferida dele não aceitava a cura. Deus sentenciou. Há um problema quando a gente não atende o chamado. Há um perigo quando a gente não atende a vocação de Deus. Não vai atender a vocação de Deus é Deus estabelecer limites para a nossa vida. Então, quando ele cai em si, ele diz assim: Senhor, é o seguinte, cura-me. Se tu me curar, eu sararei. Só tem um lugar para Deus curar traumas ministeriais. Capítulo 18. Eu termino a introdução. Só tem um lugar que Deus cura os traumas ministeriais da nossa chamada. Quer ser curado, Jeremias? Quero. Mas você me disse que a tua ferida não admitia cura. Não, Senhor. Eu já caí em si. Tu podes me curar, cura-me e me sararei. Quer ser curado, Jeremias? Quero, Senhor. Então levanta e desce a casa do oleiro. Peça licença, por favor, e toque no ombro deste irmão simpático que sentou do seu lado por sorte. Peça licença primeiro para não ser invasivo. Aleluia.
E diga se você está no olaria nesta noite. Esse lugar é olaria de Deus. Esse lugar é olaria de Deus. Você que estava pensando em parar, Deus vai mostrar que quem te chamou foi Ele, não os homens. Se você estava pensando em desistir da sua chamada, da sua vocação, você vai entender antes que esse culto tenha o seu intervalo. Você vai compreender que não adianta fugir da vontade de Deus. Deus vai deixar cercos para pessoas nesta noite aqui que tem uma chamada. Quanto mais você tenta se esquivar, fugir, mais Deus vai fechando o cerco e você acaba indo para a olaria. Não tem outro lugar. Deus não vai curar seu trauma ministerial no shopping. Deus não vai curar seu trauma ministerial no resort lá em Cancún. Deus só cura trauma ministerial na olaria. Porque na olaria o homem que foi chamado, o moço que foi chamado, a moça que foi chamada entende que se Deus não der, Ele não tem. Se Deus não fazer, nada dá certo. Se Deus não ir, vai dar tudo errado. É só na olaria que o homem entende. O homem que tem um chamado, a mulher que tem um chamado, é só indo para a olaria que ele entende que tem que depender de Deus. Jeremias desce. Quando ele desce, ele vê o oleiro, versículo 2, preste atenção, leia a Bíblia comigo. O 2 diz assim: levanta-te e desce a casa do oleiro e lá estarei a ouvir as minhas palavras. Olha o 3, levantei, desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra. Não sei se está na sua Bíblia assim, sobre as rodas, plural, uma olaria. Tem duas rodas. A roda inferior, o oleiro trabalha com o pé. Aí tem um eixo. Se eu posso dar nome para esse eixo, é o eixo da obediência. Sobre esse eixo tem outra roda, roda superior. O oleiro trabalha com a mão. Ele dá movimentação embaixo. O eixo gira e a roda trabalha. Mas escute um detalhe aqui. Antes das rodas entrarem em movimentação, há agora um cuidado do oleiro. Ele não coloca qualquer tipo de massa sobre a roda superior. Primeiro detalhe: a primeira coisa que o oleiro tem que fazer é ir atrás do barro. Existem 200 espécies de barro para mais, mas somente 8 tipos de espécies de barro. Dá para se pegar liga, dá para se fazer potes, vasilhas, tigelas e vasos. Somente 8 tipos de espécies de barro. A primeira coisa é escolher a massa, é escolher o barro. Dá uma olhadinha para o irmão do lado aí. Olha aí, mocidade, para o irmão do lado. Olívia, olha aí para o irmão do lado. Orquestra, olha aí, vós. Olha aí para o irmão aí do lado. Fala aí, fala assim, e aí, barro? Não toca nele. Diga assim, fala aí, barro. Tem muitas pessoas pensando que não é mais barro, mas continua sendo barro. Não, pede licença para ele. Toca no ombro dele e fala assim, fala aí, barro. Tudo bem, barro? A nação briga por causa de ouro, petróleo, sal. A nação briga por causa de tanta coisa, até por causa de ferro. Mas a nação nunca vai brigar por causa de barro. Primeira coisa, achar o barro. Quando acha o barro, joga na pavimentação. O oleiro começa a molhar toda a massa. E depois, segundo processo, chamado de pisamento, o oleiro começa em passos ritmados, pisando toda a massa. Ele vai pisando, pastores, para sair toda a bolha de ar que está dentro do barro. Porque se não sair a bolha de ar que está dentro do barro, quando o barro virar, tomar forma de um vaso e ir para o forno, vai estourar.
ele tem que ser pisado, tem que ser amassado, para a bolha de ar sair. A bolha de ar muitas vezes representa a soberba. Você não canta porque canta por causa de você, só canta assim por causa de Deus. Você não prega assim por causa de você, só prega assim por causa de Deus. Você não toca assim por causa de você, só toca assim por causa de Deus. Você não rege assim por causa de você, só rege assim por causa de Deus. Você não é o que é por causa de você, só é o que se torna por causa de Deus. Depois que pisa a massa, parte da massa é separada, levada para a prateleira da olaria. A massa que não vai ser trabalhada na roda superior é colocada na prateleira. A massa que está na prateleira se chama o processo de curtimento. Quanto mais ela estiver lá curtindo, mais projeto o oleiro tem com aquela massa. Ah, você não está entendendo. Aí você está assim, ninguém me vê, pastor. Estou tanto tempo, ninguém me vê, pastor. Estou tanto tempo, nem oportunidade eu tenho. Aí você está na prateleira. O homem não pode ver, mas o oleiro está vendo. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Aí você está aqui, ó, pastor, ninguém me vê. Pensa na prova. Mais um ano, mais Deus, você está na prateleira. Mas hoje aqui atende o chamado. Deus vai te arrancar da prateleira, porque tem obra para você fazer. 3 segundos para você levantar a sua mão e tributar glória e acreditar que não morre. A outra massa, chore agora não, que o negócio vai estreitar ainda. Vai para cima na roda superior. O oleiro trabalha com o pé, girando a roda, e a roda de cima começa a girar pelo eixo que conecta as duas, e a mão do oleiro, ó, vai dentro da massa. A mão que modela o barro não é a mão que vai fora. A mão que modela a massa é a mão que vai dentro. Toda transformação começa de dentro para o braço. É a mão de dentro que dá forma. A massa só pega forma se a mão do oleiro tocar. Olha para o lado e fala: a mão do oleiro vai te tocar hoje. Vocês estão sentindo algo gostoso aqui nesse? Está sentindo aí, irmãos? Tu toca no irmão do lado de você, a mão do oleiro vai te tocar. Agora escute. Quando o oleiro toca na massa, ele começa a tocar com suavidade. A mão do oleiro começa a buscar na massa pequenos pedaços de madeira, caquinhos de pedra. A mão do oleiro sabe onde toca. Qualquer coisa pequena, raspa a mão do oleiro para fora, não pode ficar aqui. Tem algumas coisinhas que está dentro de você que a mão do oleiro vai precisar tocar para arrancar. Se a mão do oleiro não tocar, não tira. Tem que tocar para arrancar. É coisinha pequena, coisinha que a mulher não tem nada não. É besteira. Isso não, a mão do oleiro vai tocar para arrancar. Depois que arranca, o oleiro começa a dar forma para o vaso. Tem vaso que é mais fininho, tem vaso que é mais bojudo, tem vaso que é mais pequeno, tem vaso que gargalo mais estreito, ou mais alongado, ou mais balurado. Mas quem decide a forma do vaso é o oleiro. Dá para entender? Não, eu vou explicar. Quem decide o que acontece na sua vida é o oleiro. Quem decide que tipo de ministério você vai ter é o oleiro. Quem decide quem você vai ser é o oleiro. Quem decide tudo na sua vida é o oleiro. Depois que o vaso está pronto, ó pra cá.
cenoura. E tem um por nome Ribeirinho que ele pega e faz bonecos de barro com 6 centímetros. 6 centímetros. Cabeça, olho, bigode, mão, 6 pequenininho. E eu fui pregar lá e fui conhecer esse automóvel. E eu perguntei: ô senhor, esse bonequinho de barro, 6 centímetros, precisa ficar quanto tempo na fornalha? Ele disse: meu filho, depende muito. Eu disse assim: mas por quê? Ele respondeu: porque cada barro reage diferente ao fogo. Cada barro reage diferente. 6 centímetros, aproximadamente quanto tempo? Ele disse assim: 40 minutos a 1 hora. Aí eu olhei para o meu tamanho e falei assim: é muito tempo aqui na fornalha. É muito tempo. E eu fui perguntando: e como é que o senhor sabe que o boneco ou o vaso está pronto? Ele disse: é simples. Pela minha experiência, eu tenho que tirar, levar para a roda superior. E depois, eu faço o quê? Ele disse assim: eu dou um peteleco. Se o vaso surtir um som nítido e claro, está pronto. Se eu der o peteleco e um vaso surtir um som xoxo, fornalha de novo. Olha para o irmão, você está entendendo? Na prova, se tu canta, está pronto. Se murmura, fornalha de novo. Vou te dar 3 segundos para você levantar a mão e a mão para cima. Na prova, se prega, está pronto. Se não prega, fornalha de novo. Na prova, se vem para a igreja mesmo doendo a alma, pronto. Se não vem, vai ficar em casa murmurando, fornalha de novo. Fala para o irmão: é noite de você sair da fornalha. Você está dentro da olaria e Deus está te provando, e Deus nos prova na fornalha da aflição. É por isso que quem tem, quem não tem que pedir a Deus para Deus dar. Mas tem muitos vasos aqui nesta noite que vão ser perfeitos para a glória de Deus. Quando o vaso surge um som nítido, levado para a roda, e o oleiro pega uma lixa, que ele chama de lixa de olaria. O vaso está pronto, surtiu um som nítido, mas ele tem que ser lixado, tem que reparar todas as arestas. Então ele pega a lixa e começa. Eu estou sentindo um negócio aqui fora. O vaso fica todo opaco, sem brilho. Aí o oleiro, depois que lixa todo o vaso está todo opaco, sem brilho, ele pega um pincel e começa a impermeabilizar. O vaso vai voltando o brilho. O oleiro vai conversando com o vaso: você só brilha por causa de mim, viu? Só anda assim por causa de mim, viu? Só quem está entendendo, levante a mão. A conversa entre oleiro e barro. Só conhece essas coisinhas por causa de mim, viu? Você só brilha por causa de mim. Uma coisa que não tem na olaria, Robson, é lixeira. Pastor amado, o oleiro não desperdiça barro. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Repousa a tua mão no ombro do irmão. Vai, repousa aí.
Deus, como ora a taça. Jesus, tem misericórdia. Repousa no ombro dele. Não, pede licença, pode fazer isso. Você está no culto, não é missa não. Pode fazer. Repousou. Fala assim, Deus não abre mão de você. Os homens podem olhar, menear a cabeça, afrouxar os lábios, mas Deus não abre mão de você. Os homens não podem dar um vintém, mas Deus não abre mão de você. Os homens podem avaliar, te analisar, só que você não é experiência na mão de homens. Você é o vaso que está na mão do oleiro. Depois que foi pincelado para aprovar, de vez de receber a palavra dogmos, aprovado pronto para uso, o oleiro pega o vaso e faz uma inspeção. Ele pega o vaso e faz assim, ó. E coloca óleo dentro do vaso. Coloca óleo dentro do vaso. Coloca óleo dentro do vaso. De novo. Coloca óleo dentro do vaso. Tem óleo aí, irmãos? Tem óleo aí? Só que o segredo não está em colocar óleo dentro do vaso. O segredo é esse aqui, ó. Ele coloca óleo dentro do vaso e faz isso assim, ó. Fala para o irmão do lado. Diz assim: vaso que é vaso não vaza. Não, para de graça, fala mais forte, você está no culto. Fala assim: vaso que é vaso não vaza. Fala de novo, vê se ele entendeu. Se ele tem óleo, ele não pode vazar. Fala para ele: vaso que é vaso não vaza. Aqui em cima, obreiros, fala para o obreiro do lado aí: vaso que é vaso não vaza. Se vazar, se vazar, vai ser quebrado de novo. Quando Jeremias entrou, o vaso que o oleiro fazia se quebrou no chão, se quebrou na mão do oleiro. Coloque-se de pé. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome. O vaso quebrou-se na mão do oleiro. Você está na mão de Deus. Você não está compreendendo. Você está na mão de Deus. E está na mão de Deus é estar seguro. Tem pessoas aqui que estão toda quebrada, a alma doendo, está sem entender o que Deus está permitindo na sua vida. Você está vivendo dias de grandes tormentos e angústia, mas você está na mão do oleiro. Deus está dizendo: eu estou trabalhando na sua vida. Pastor, é porque Deus não fala? Se Ele falasse, você ia dar palpite. Deus não está demorando, está caprichando. Você está na mão do oleiro. Pastor, é porque esse silêncio não termina. Deus não precisa que você diga o que Ele tem que fazer. Ele sabe o que está fazendo. Você está na mão do oleiro. Pastor, é porque o negócio está sério. É porque com você o negócio é mais estreito. Você tem uma chamada de Deus, não é a chamada do homem. Você tem uma chamada divina de cima, não é a chamada de baixo. Pastor, e o que é que eu faço? Aceita que dói menos. Pastor, e se doer, deixa doer, mas ele está te forjando. Pastor, mas está difícil. Vocês são vasos nas mãos de Deus.
que Deus está colocando óleo. Tem louros que Deus está refazendo. Tem louros que Deus está quebrando. Tem louros que Deus está dizendo: eu vou dar o peteleco agora e quero ver como você vai reagir. Tem louros que estão aqui dizendo: Senhor, até quando, Senhor? A Isaías disse: ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, mas todos nós somos obras de tuas mãos. Deus está construindo a chamada de jovem. Se prepare, Deus vai começar a visitar a tua madrugada. Deus vai começar a te dar as pequenas coisas que te afastam de estar na presença dele. Deus vai começar a mudar os teus hábitos, vai trocar tuas amizades. Se prepara para dormir menos, come menos, é mais, ora mais. Deus está dizendo: estou fechando o cerco, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para uma grande obra, eu te chamei para um grande projeto. Levanta a mão, recebe graça, recebe graça, recebe graça, recebe óleo. Faz o que é vaso não passa, só que tem óleo. Levanta a mão na boca para adorar, levanta a mão na boca para adorar. Receba a renovo da parte de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, tem 30 segundos agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Cadê os jovens que são aspirantes pelo ministério da palavra? Aonde você está, levante a mão. Deus vai começar a visitar as tuas madrugadas. Se prepara para ter revelações. Se prepara para ter visões. Jovem, receba o Espírito de Deus agora. Cadê a moça que sonha alto em cantar, em ser instrumento? Levante a mão. Espírito Santo, toca agora. Começa a mocidade a enxalar. E esse moço, essa moça, essa referência. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus! Hoje tu canta, hoje tu se alegra. A glória da segunda casa vai vir sobre a tua vida. Hoje Deus traz estabelecimento. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Raquel, vem aqui, por favor. Chama teu esposo. Aquele hino lá. Aleluia. Já é quase 10. Aleluia. Vai ser através de você que toda a tua casa vai ter serviços ao Senhor. Pastor, eu estou quase saindo da igreja. Minhas forças são pequenas e poucas. O Espírito de Deus tem óleo para a tua vida hoje, vaso. Ei, vaso. O Espírito Santo hoje te chamou. Não adianta. Ah, pastor, meu pai estudou tanto. Ele sonhou tão alto para mim. Glória a Deus por isso. Só que os sonhos de Deus são bem maiores do que os sonhos do teu pai. Deus está dizendo: ai, atende o meu chamado. Eu te chamo para novas coisas. Meu Deus, jovens que não são batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Os que não são batizados com o Espírito Santo, levante a mão. Jovens que querem ser tomados pelo Espírito de Deus hoje e agora. Ei, Deus vai começar a mudar a hábito aqueles jovens. Você pode ser até paquerador, vai ser até o dia de hoje, porque hoje o Espírito Santo te pega. Ei, ô chavequeiro, Jesus vai mudar teus hábitos hoje. O Espírito de Deus está construindo uma chamada. Meu Deus.
Levante as mãos. Deus vai visitar você onde você está agora. O Espírito de Deus vai te chamar, te convidar para uma nova experiência agora. Aleluia. Quantos acreditam que o Deus que batiza com o Espírito Santo está aqui? Quantos acreditam? Quantos acreditam que nós somos vasos nas mãos de Deus? Levante as mãos. Se apresente aí. Ah, pastor, já tenho 30 anos de crente. Quanto mais tempo você tem de crente, mais necessidade você tem de ser renovado. Não se esqueça disso. Teus 30 anos, teus 20 anos, não importa. Se renova hoje na presença do Senhor. Se esvazia de si mesmo. Se reabastece de Deus. Aleluia. Jovens, curve a fronte, feche os olhos, pegue para o Espírito Santo, pegue para o Espírito Santo, pegue para o Espírito Santo. Obreiros que estão na minha retaguarda, oremos, buscamos, pedimos para o Senhor batizar a nossa mocidade, os nossos jovens. Deus vai dar o e Ele cuida de mim. Sexta frio, Ele esquenta, chorando a cara dele é tudo pra mim. Ei, você tem dono! Eu tenho dono, como Ele tem o Pai. Quem mexer comigo vai correr bem. Mexeu com meu Pai. Tá entendendo? O meu Pai é dono do universo, manda até do inferno, o seu poder não tem fim. Sabe tudo, não se esquece de nada, pelo poder da palavra, Ele diz que manda tudo. Mas sabendo disso, ainda tem os atrevidos, querendo mexer comigo, pensando que estou só. Eu te aconselho a sair de fininho, pois se tu mexer comigo, é mexer com Virapó. Vai adorando Ele, vai adorando Ele. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem batido esses jovens aqui. Espírito Santo, a casa é tua. Receba o batismo com o Espírito Santo. Como Ele tem o Pai. Quem mexer comigo vai correr. Mexeu com meu Pai. Amado, é bem sério. Espírito Santo te visita agora. O inimigo já tentou de tanta coisa pra mexer com a pessoa, mas ele nunca consegue. Usa magia, misticismo, idolatria, demônio todos os dias, mas no final ele perde. Sou protegido, sem ter nem guarda-costas, tem anjos em minha volta e meu Pai comigo está. Pode amarrar meu nome na boca do sapo, ele vai morrer queimado, certo ele não pegará. Eu tenho dono. Só quem tem dono levanta a mão assim, ó. Ele cuida de mim. Ele está cuidando. Você está na roda. Você está na roda, não é? Deus está com a mão só. Eu tenho dono, como Ele tem o Pai. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu Pai. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexeu com meu Pai. Chegamos ao término do trabalho. Mas eu quero chamar aqui as pessoas que não são crentes. Você que não é crente, não serve a Deus ainda. Crente, fica ligado agora. De repente você está do lado de alguém que não serve a Jesus. Outrora serviu a Deus, mas se distanciou. Ouviu o chamado, mas se esquivou do chamado. Você que está afastado da casa do Pai. Você que não serve a Deus. E no momento que a palavra estava sendo ministrada, o Espírito Santo falou ao seu coração. Sua carne estremeceu, seu coração acelerou, bateu mais rápido.
Você sentiu vontade de chorar, vontade de estar na casa do Pai, vontade de ser o vaso usado pelas mãos de Deus. Cadê a primeira pessoa nesta noite a entregar suas vidas, ou a sua vida a Jesus? Cadê a primeira pessoa nesta noite a entregar seus caminhos a Deus? Cadê você? Você é jovem. Você é jovem com tantas coisas, mas o Espírito Santo hoje, Ele te chama. Atende o chamado. Deus tem coisas grandes a fazer na tua vida. Não resista quando ouvir a voz do Espírito de Deus. Deus permitiu você entrar por essas portas porque Ele tem propósitos a realizar na tua história. Cadê a primeira pessoa nesta noite a entregar seus caminhos a Jesus? Vem para cá para o altar, deixa eu orar por tua vida. Você que está afastado, longe dos caminhos do Senhor, quem sabe como filho pródigo, retorna na casa do Pai hoje. Ei moço, você que é crente, vê do teu lado aí, vê se esse moço que está se não é, convida, traz para cá. Deus convida você nesta noite a atender o chamado. Vem para a casa do Pai. Uma alma nesta noite aqui, nós estamos no luto. Vem para os braços do Pai. Cadê a primeira alma nesta noite? A primeira vida nesta noite a entregar seus caminhos a Jesus. Cadê a primeira alma nesta noite? Vem, o Espírito de Deus te chama. Uma alma aqui, nós estamos no mundo, irmãos, porque uma alma é algo sobrenatural. Se uma alma vier, nós estamos no mundo. A palavra é perfeita, o progresso está em festa. Uma semana de uma alma nós estamos. Oh glória, vai de glória aí. Oh glória. Eu quero mais outro jovem do lado desse moço aqui. Eu quero outro jovem do lado deste moço aqui. Vem jovem. Isso. Cadê a segunda alma nesta noite? Você, de repente você é uma moça, vivendo tantas lamúrias da vida. Quem sabe até pensou, já teve que dar cabo na sua própria vida. Pastor, nada para mim dar certo. Não sou feliz na minha vida sentimental. Parece que para mim as coisas só tendem a andar errado. Jesus te chama nesta noite. Quem sabe as coisas só estão dando errado porque você não atendeu o chamado. Se atender o chamado que estava dando errado vai começar a dar certo. Aí você está aí, ouviu a palavra, mas o Espírito Santo está te chamando. Vem, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, quero fazer morada, quero mudar tudo que está acontecendo. Vem para cá. Ei moça, vê se essa moça que está do teu lado serve a Deus. Se não serve, convida ela agora. Cadê você que está afastado? Não resiste, o Espírito Santo está falando contigo e você está dizendo: aí esse moço comigo, será que é para mim essa palavra? É para você mesmo. Deus preparou essa festa, Deus preparou esta mensagem. Cadê o segundo moço, a segunda moça, a segunda alma nesta noite a voltar para a casa do Pai, ou aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sai do teu lugar, vem para cá. Jesus te chama. Amanhã pode ser tarde, você pode dormir e não acordar. Vem para cá, Jesus te convida. Vem. O Espírito Santo te chama. Vem, Jesus te chama. Vem, atende o chamado. As horas manda-nos encerrar. Eu quero convidar o nosso bom pastor Adriano. Pastor Adriano não registrou. Olha para esse moço. Já deve enterrar. Estenda sua mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, a vida deste moço, deste jovem, pedindo aqui, ó Deus, diante do Senhor, a Tua igreja, que perdoe os pecados, que escreva o nome dele no livro da vida, que a partir de hoje seja Senhor e Salvador de sua vida, pois ele está reconhecendo o Senhor dessa forma. Pai, nós pedimos pela vida deste moço, muda, transforma, trabalha de uma maneira especial e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar.